tido uma boa quinta-feira, já estamos na quinta-feira, já estamos a terminar a semana. Espero que tenham tido uma boa quinta-feira, no caso de ter sido ainda uma quinta-feira de férias, ou que tenha sido uma boa quinta-feira de trabalho, caso tenha ainda sido uma quinta-feira de trabalho, nesta altura em que estamos todos um bocado já com o pé na rua, quero dizer, no trabalho, que agora grande parte das pessoas vão começar a fazê-lo e vão começá-lo a fazer novamente nos escritórios. Esta quinta-feira eu falo com Mafalda Sinsim, neste videocast 6x60, a minha convidada. Olá, como está? Há tanto tempo, viva! Bom tê-lo por aqui nesta quinta-feira que a minha convidada eu já convidei, que é Mafalda Sinsim, para quem eu já enviei um convite. Ok, mas eu enviei mal. Belém, claro, Belém, é para aqui. Espero bem que ela não responda ao outro. Ok. Eu enviei mal, não sei porquê. Boa noite, Olá, Mafalda. boa noite. Está tudo bem consigo? Está tudo bem, obrigada, e consigo. Também. Isso é que é preciso, é que esteja bem, esteja em saúde e em paz. Isso é que Exatamente. é importante. Eu tinha enviado para o seu Mafalda, portanto, e depois corrigir, porque Ok. ela não estou a enviar bem. Ora então, bem-vinda Namastê, como eu costumo dizer sempre, esta saudação do yoga. Bem-vinda, muito obrigada, muito obrigada por me dar o prazer Obrigada nesta quinta-feira de pela falar oportunidade. consigo. A Mafalda, sim, sabe que eu tenho conheço uma jornalista que eu acho que agora é humorista, que também é assim, sim, mas ela é Margarida. Não sei se tem alguma coisa a ver consigo, não? É Provavelmente não. provável, o sim É, sim é um nome um pouco vulgar, por isso. a Margarida, sim, ela é comediante, é magnífica. Mas a nossa Mafalda, não é Margarida, não lhe vou trocar o nome, juro, que retesou várias vezes que é trabalhadora e estudante, portanto, estudante, mas já está quase no fim, está a terminar o mestrado em mestrado integrado em Engenharia Civil, na Universidade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa. Tem ali assim um grande polo e um grande sítio de grande estudo, e dali vão sair com certeza as grandes cabeças que vêm para o futuro, vão sair dali porque aquele polo é de facto de referência e muito bom, nacional e internacionalmente, ao nível da educação. Ela que foi mandatária do Tiago Maia, que quem esteja mais ou menos atento vai se lembrar com certeza que esteve candidato à presidência da República no mais recente ato eleitoral, portanto, que foi em fevereiro, dezembro, Foi em dezembro, janeiro, sim, exatamente. Ele que esteve sempre muito afirmativo e assertivo e que foi uma grande surpresa para todos os portugueses e as pessoas que residem e votam em Portugal. E portanto a Mafalda foi a sua mandatária para a juventude e creio que representou muito bem aqui assim as jovens mulheres e destemidas de Belém. E eu ia lhe perguntar, a primeira pergunta com que eu abro esta conversa é mais ou menos a mesma com que eu fiz com todos os outros candidatos, mas a sua peço-lhe o ponto de vista de alguém que está muito próximo em tornar-se uma engenheira civil, portanto até já tem algumas competências que podem, enfim, pode fazer um trabalho técnico, portanto, a esse nível. E a primeira pergunta que lhe faço é exatamente a mesma. Ou seja, vista de fora, enquanto engenheira civil e olhando para Belém, para a freguesia de Belém no seu todo, como é que vê este espaço, esta cidade, este cruzamento
e se entende que no global, não estou a pedir enquanto candidata, mas enquanto profissional, diria, se não conhecesse essa terraça aqui, que esta é uma freguesia sustentável. Como é que vê a freguesia? Primeira pergunta. Ora bem, tendo em conta que a freguesia aloja cerca de 16.500 habitantes, e é assim, nós não podemos pensar apenas em micro, nós podemos pensar, a freguesia está incluída na cidade inteira, e a cidade, lá está, também tem outros concelhos à volta. Em termos técnicos, nós não podemos pensar também só apenas na cidade de Lisboa, no concelho de Lisboa, temos que pensar no que está à sua volta. E tal como a freguesia, também temos que pensar no que é que está à volta da própria freguesia. Neste caso, exatamente. Neste caso, Belém, eu agora estou a olhar assim para o mapa de Lisboa, à sua esquerda tem a ligação com Oeiras, e do seu lado direito tem logo ali a Alcântara Ajuda, e do lado norte tem Benfica. Pronto. E nós temos um grande problema ali na freguesia, que é um problema de mobilidade, que julgo que tem que ser coordenado com o Concelho de Oeiras e também com a Câmara Municipal de Lisboa. E neste caso, do ponto de vista, na minha opinião, num ponto de vista técnico, acho que tem que ser visto num ponto de vista mais macro e não micro a nível de freguesia. Tem que ser coordenado com as câmaras que estão na área metropolitana de Lisboa. Também, não esquecendo a margem sul, porque Belém também tem uma ligação com a margem sul e está ligado ao Tejo. Belém não termina onde termina, por exemplo, o Padrão dos Descobrimentos ou a Torre de Belém. Belém engloba até metade do rio. E por isso nós temos que ter sempre em vista o rio, neste caso, e as ligações que temos para a outra margem e as pessoas que lá vivem, neste caso. E temos que dar oportunidade e temos que ter, obviamente, garantir a mobilidade às pessoas que lá vivem. Pronto, e lá está, na minha opinião, não podemos olhar simplesmente para uma perspectiva micro de freguesia. Temos que ter sempre uma opinião, uma ligação mais macro e ligar os pontos às outras freguesias e concelhos que estão à volta. Sim, e por acaso creio que sim, portanto está-me a dizer que nesse sentido não quer ser perentória porque há ali um problema de mobilidade que faz com que, por exemplo, daqui a Benfica, transportes públicos, a minha mãe reside em Benfica, e eu de carro faço em 3 minutos um trajeto que em transportes públicos não sei, mas que leva imenso tempo, 1h30 com certeza. Sim, de transportes públicos, exatamente. De transporte público, por exemplo, para Lisboa, ali na Junta de Freguesia de Belém tem um grande problema, porque até chegar ao centro de Lisboa, Marquês de Pombal, é capaz de demorar cerca de meia hora ou mais, depende do autocarro que apanha. Ou o elétrico, porque demora muito tempo, aquilo está pensado, não está bem estruturado. Julgo que tem que ser o projeto de mobilidade para Lisboa e também, inclusive, para a freguesia, tem que ser mais bem estruturado neste caso. Nós temos também, como está previsto, a rede Liós, que está projetado, exatamente, está projetado pela Câmara Municipal de Lisboa, que já está pensado também para a Câmara, foi pensado conjuntamente com a Câmara Municipal de Oeiras. Lá está, já está projetado para conciliar esta falta de mobilidade que existe entre Lisboa e Oeiras. Mas será que é a solução? Não sei. É uma boa solução, sim, mas se calhar precisamos de mais e melhor. E como candidata para a Junta de Freguesia de Belém, também tenho propostas para melhorar este sistema de mobilidade que é necessário para ir para outros concelhos, ir para o centro de Lisboa, fazer o ponto A, B para Oeiras, A, B para Amadora, A, B para outros concelhos, por exemplo, Odivelas. Almada, por exemplo. Almada, exatamente. 10 minutos de carro, é incrível. No entanto, se quem for para Almada, quem for de Belém tem que ir até ao Caixotré,
depois do Caixo Estreia tem que apanhar o barco, até Cacilhas, Exatamente. e depois é que tem que ir para a Almada, não é? Portanto, leva 1h30. Exatamente, tem que apanhar vários transportes e muitas vezes corre sempre o risco de pronto, não quer dizer que demore muito tempo vir da Almada, depois apanhar o comboio e chegar ao centro de Lisboa, não quer dizer que demore muito, mas a pessoa normalmente tem sempre um risco de, pronto, de haver de não haver um problema de trânsito e tal, exatamente. Exato. Sim. E, portanto, isso é muito comum. Exatamente. Concordo consigo. Ora, então diga-me uma coisa, vamos começar pela habitação e vamos começar pelo programa de renda acessível, que já esteve em discussão pública, portanto, o projeto foi chumbado, quer dizer, foi praticamente revisto. Há um novo projeto que vai voltar que vai voltar a estar sob consulta pública. O que é que pensa do PRA, tal como ele está agora e como ele se vai desenvolvendo com as várias intervenções e com as várias discussões e com as negociações em Assembleia Municipal? Portanto, o que é que lhe parece o PRA para uma freguesia como a de Benfica, tendo em conta, como a de Belém, agora já estava completamente confundida, tendo em conta que, por exemplo, uma das suas localizações não fica muito longe das casas de Epul e, portanto, que, de alguma forma, há muito tempo que já está projetado para ali habitação acessível, só não se sabia quando. Portanto, o que é que pensa, primeiro, da habitação acessível, segundo, da habitação acessível em Belém e terceiro, daquele programa específico como ele está ou como vai ser colocado em consulta pública e não como ele nos foi apresentado no início do ano, em janeiro, fevereiro. Bom, primeiro que tudo, a Iniciativa Liberal, neste caso, não é contra as rendas acessíveis, mas neste caso em Belém e na cidade toda de Lisboa, a Iniciativa Liberal tem como objetivo reabilitar, tem como prioridade reabilitar os edifícios que estão devolutos. Mas neste caso, reabilitar em que sentido? Colocar esses edifícios que estão devolutos, que não têm dono, que pertencem à Câmara Municipal de Lisboa, colocá-los no mercado. Pronto. E neste caso existem vários edifícios que pertencem à Junta de Freguesia ou que pertencem à Câmara de Lisboa, que podiam exatamente serem vendidos ou colocados no mercado para venda e que os privados, por exemplo, podiam recuperar essas casas e que podiam fazer exatamente a renda acessível para essas pessoas. Antes de investir em projetos megalómanos que estão previstos, neste caso como o PRA para o Restelo, que são 464 fogos, neste caso depois do projeto revisto, antes de investir em projetos que sem infraestruturas capazes de sustentar este tipo de projeto. Por exemplo, em Belém existem cerca de 20 edifícios que podem ser recuperados e não estão ao abrigo da Câmara Municipal ou da freguesia. E esses edifícios poderiam ser libertados simplesmente para as pessoas que queiram comprar esses edifícios e recuperar e podem ser utilizados como renda acessível. Pronto. E acho que a Câmara e a Junta de Freguesia não têm que investir o dinheiro dos contribuintes para investir em novos edifícios e projetos megalómanos sem sequer pensar num planeamento urbano como deve de ser. É assim, quando se planeia alguma coisa, é necessário investir primeiro em infraestruturas antes de investir num projeto num edificado e colocar, neste caso, 664 fogos. Ou seja, 464 famílias lá dentro. Ou seja, naquela zona iria aumentar a densificação naquela região. Naquele projeto, claro que está projetado construir uma creche e outras coisas, mas não é suficiente para a quantidade de fogos que estão previstos ser construídos ali.
Neste caso também teriam que construir mais escolas, mais supermercados, mais, o centro de saúde neste caso está a acabar de ser construído, mas não é suficiente, não seria suficiente. E há muitos problemas que existem na freguesia. O problema da mobilidade, por exemplo, o problema de estacionamento. E neste caso o PRA que está em discussão não é solução. Não é, o investimento público não é solução. Não é solução neste momento no Restelo. Ok, muito bem. Muito obrigada por ter sido tão clara e tão objetiva nessa sua resposta. Eu realmente também li que vocês, e nós sabemos que Lisboa tem vários edifícios devolutos, muitos deles pertencem ao Estado, outros não pertencem à Santa Casa da Misericórdia, a maior parte. E outros, enfim, não se sabe quem são os proprietários, que também acontece, mas tem de facto muitos. Portanto, vocês já fizeram essa contabilidade, que era a que eu lhe ia perguntar, de quantos edifícios existem na Junta de Freguesia de Belém. Diz-me que são 15. Esses 15 edifícios conseguem dizer... 20, são 15, são 15. Sim, mas não são assim tantos, não há assim muitos, mas são alguns. Mas já há alguns, pronto. Esses edifícios acha que poderia passar por aí, portanto, pela reabilitação desses edifícios, e então colocavam-se no mercado a rendas mais acessíveis, e isto em detrimento de se fazerem as construções que estão previstas, não é? Os 400 e tal focos, que se criariam primeiro as infraestruturas, como está a dizer, ou os equipamentos para responderem, e depois então é que se podia pensar. Portanto, a vossa prioridade é a da não a construção de prédios de raiz, mas a de reconstrução. Estes edifícios de que fala situam-se em que bairros da freguesia, uma vez que a freguesia é assim tão grande? É ligeiramente grande. Não sei se sabe exatamente o local, mas pode dizer a grande mancha, situam-se aonde? Sim. Situam-se principalmente em Pedroços e em Belém. Ok, em Pedroços e em Belém. Muito bem. Depois, diz-me que a Câmara tem, o vosso programa diz-me que a Câmara o vosso programa diz que queria coordenar com a Câmara um processo de aceleração que permitisse a desburocratização dos licenciamentos. Acha que esta desburocratização, é uma palavra difícil, vai significar também uma reabilitação mais sustentável, ou não acha que isso pode levar a que se dê lugar a projetos que não estão inseridos na localidade, ou seja, não têm em conta a história, o bairro? Não teme que esse acelerar do processo possa, de alguma forma, e prejudicar a qualidade da habitação? Não, julgo que não, porque neste caso é o seguinte, neste momento o que existe é uma complexidade tão grande na Câmara para um licenciamento que muitas vezes demora mais de 2 anos, 2 anos e meio até haver um licenciamento para uma construção. E às vezes as pessoas têm um projeto e têm que estar à espera, ou têm que ir lá várias vezes à Câmara, e às vezes ou à freguesia e são enviados para a Câmara. Ou seja, se houver uma ligação direta entre a freguesia e a Câmara, as pessoas não têm que estar continuamente a ir à Câmara por causa de uma determinada questão e depois chegam lá e dizem isso não é responsabilidade da Câmara, é responsabilidade da freguesia, e depois lá vem a pessoa a correr para a freguesia e depois diz exatamente o contrário. Ou seja, eu acho que a Câmara e a freguesia têm que estar interligadas e tem que haver uma comunicação direta e a pessoa só tem que se dirigir a um sítio. E sim, iria facilitar automaticamente a rapidez do processo de licenciamento. E nós também propomos que esses processos sejam passados do papel para a sua... Não, agora só me lembro de digitalização, mas para a parte digital. Sim. Queremos saber
queremos que as pessoas tenham acesso direto para saber onde é, qual é o estado do seu processo, como é que está, se já foi revisto, neste caso, não tem que estar constantemente a ligar para a Câmara, para o arquiteto ou para o engenheiro para saber o que é necessário, se é preciso mais alguma assinatura, se é necessário a arquiteta ver ou aprovar a arquitetura, se é necessário o engenheiro da Câmara saber se as especialidades foram aceitas. Pronto, julgo que a Junta de Freguesia e a Câmara podem estar as duas conjuntas neste processo, e as pessoas não têm que andar de trás para a frente, de frente para trás. Acho que não é o papel da pessoa. Neste caso, acho que a Freguesia e a Câmara em si podem funcionar, e lá está, são um papel importante para as pessoas não têm que andar a correr, não têm que trabalhar para o Estado. O Estado é que tem, neste caso, aqui sim tem que ser importante e tem que ser forte para as pessoas neste caso. Pronto, é para isso que nós pagamos impostos. Exatamente. Falou na transição digital e falou também, por exemplo, ao nível das licenças, de diminuir o valor que pagam as licenças comerciais portanto, para serviços comerciais, para restaurantes e tudo. Sabe que grande parte, tenho a certeza que sabe que grande parte dos dividendos, dos lucros que a Câmara tem, vem exatamente das coimas, não, dos valores que são cobrados ao comércio. Acha que reduzindo esses valores iria reduzir, obviamente, o orçamento anual da Junta de Freguesia? Neste caso a Junta de Freguesia de Belém. Acha que conseguiria gerir uma junta como a de Belém com um orçamento mais pequeno? Claro que sim. Se a UICA for ver as contas de Belém ou qualquer outra junta de freguesia de Lisboa, ou até da Câmara Municipal de Lisboa, existem vários contratos que têm dinheiro mal gasto ou são feitos por ajuste direto, e muitas vezes as pessoas nem sabem onde é que o dinheiro é gasto, porque simplesmente a descrição é outros, ou o dinheiro não se sabe bem onde é que é gasto. Por isso, acho que sim, julgo que reduzindo esses tais taxas, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa tem 165 taxas aplicadas sobre os moradores, neste caso os comerciantes, e moradores do Concelho de Lisboa. E porquê tantas taxas? Pergunto-me se não podiam reduzir determinadas taxas que tiveram isentas, por exemplo, algumas taxas, durante agora o período da pandemia. É porque se calhar não faziam tanta falta. Pronto. Agora na Junta de Freguesia de Belém, tendo em conta que nós também propomos aqui uma redução, por exemplo, de 20% dos custos à Junta de Freguesia, isto significa que há 20% a mais de custos que são gastos em outros, como diz lá, em muitos exatamente, em muitos pagamentos, que simplesmente não têm qualquer fundamento nem razão, porque quando nós vamos ver o que é que são os outros e onde é que foi gasto, não houve qualquer aplicação desse dinheiro. Por isso, o contribuinte está a ser usado dinheiro dos contribuintes para coisas onde as pessoas nem sequer sabem onde é que foi aplicado. E, neste caso, a Junta de Freguesia de Belém tem o mesmo presidente da Junta há 20 anos e não houve uma evolução na freguesia. Houve um detrimento, uma deterioração, peço desculpa, uma deterioração, exatamente, da Junta de Freguesia de Belém, e não houve uma evolução. Neste caso, ficámos no ano 2000. De 2001, peço desculpa, que eu já estava há 20 anos. Ficámos no ano 2001. Pronto, e neste caso, sim, julgo que mexer no dinheiro dos contribuintes não é a mesma coisa que, por exemplo, nós temos as nossas poupanças e saber onde é que podemos gastar, onde é que podemos poupar, onde é que podemos cortar, e acho que é muito importante. Quando, por exemplo, a ULICA paga os seus impostos, gostava de saber para onde é que eles vão, onde é que eles são gastos e, se calhar, onde é que eles não podem ser gastos. E acho que é importante neste caso.
A Mafalda refere, inclusive a Mafalda e a Iniciativa Liberal fazem essa referência desses 20% a cortar, que seriam cortes em pessoal, portanto, em recursos humanos. No entanto, uma outra candidata, creio que a candidata da coligação PS Livre Independente, durante uma reunião que teve com o pessoal da higiene urbana, foi-lhe dito que, portanto, o problema do lixo da nossa freguesia, que vamos lá chegar, mas que é claro e é óbvio, é evidente, que acontecia por falta de recursos humanos. Como é que vocês eventualmente têm algum diagnóstico que vos diga quem é que são as pessoas que estão em mais, em que setor é que estão a mais? Isto para que, por exemplo, esses cortes não sejam feitos a nível de departamentos que depois possam prejudicar a vida, a saúde e a higiene pública. Vocês têm uma ideia de onde é que estão as gorduras localizadas? Lica, está a comparar uma pessoa e a Iniciativa Liberal que está a concorrer a primeira vez, que não tem acesso muitas vezes a determinados documentos que, neste caso, está-me a comparar ao PS, então vou falar do PS, que tem acesso a esses documentos. Se eventualmente a Iniciativa Liberal for eleita na freguesia de Belém, sim, pode analisar e saber onde é que poderá cortar, neste caso, obviamente, na higiene estou 100% de acordo que não pode ser cortada, porque há muitos sítios onde se vê lixo espalhado, mas há outras coisas que podem ser cortadas, obviamente, porque são avanças com empresas que muitas vezes não fazem nada pela junta de freguesia, não estão lá a fazer nada. Agora, neste caso, a higiene urbana não tem nada a ver com esse tipo de avanças. Pronto, e é nesse sentido que a Iniciativa Liberal fala em cortes de 20% de custos. Uhum. Na junta de freguesia. Exatamente, ia-lhe perguntar, vocês têm algum plano para retirar, enfim, para que nós, os fregueses que vivemos em Belém, possamos esquecer o panorama das segundas-feiras, que é o caos do lixo, não é? É sempre segunda-feira. Tem alguma, portanto, porque é um problema de saúde pública, inclusive, não é? Porque às vezes a pessoa quer ir para o lixo e não pode, porque quer dizer, aquilo está a abarrotar. Vocês têm propostas concretas e podem se comprometer com o eleitorado a dizer, se nós formos eleitos, nem que seja para estar, enfim, a eleição, os mínimos que nós temos previstos para as juntas de freguesia, se acontecerem, nós comprometemos-nos em limpar a cidade e comprometemos com os eleitores e com os residentes em Belém que não há mais lixo na rua, no chão, nos passeios, enfim, amontoado em todo o sítio. Vocês conseguem fazer essa promessa? Lica, nós temos uma proposta em que, basicamente, a nossa proposta é a limpeza assídua dos locais públicos. Ou seja, a Iniciativa Liberal tem em consideração o modo de estar e de viver das pessoas locais. Por isso, obviamente que nós vamos ter sempre em atenção e vamos analisar todas as propostas e tudo que é apresentado na junta de freguesia. Não lhe vou dizer já, prometo, que quando for eleita faço isso, mas assim, obviamente, quando for eleita vou analisar e fazer de tudo para que as pessoas que vivem em Belém tenham a melhor qualidade de vida possível. Porque com lixo, obviamente, que é um problema de saúde pública, e obviamente que quem sai de casa não quer ter lixo à porta, e obviamente que a Iniciativa Liberal trabalha para as pessoas, não trabalha para funcionários públicos, neste caso para pessoas que trabalham para o próprio partido, como eu vejo nos outros partidos, daí a Iniciativa Liberal ter aparecido. Pronto, e lá está. Eu, como cabeça de lista da Iniciativa Liberal nesta lista, não lhe vou prometer, eu não faço promessas, mas sim, digo-lhe, vou analisar, caso for eleita, obviamente, porque
em primeiro lugar, para mim, o mais importante são as pessoas e o bem-estar delas. E sim, obviamente que eu não queria abrir a porta de casa e ter lixo à porta. Pronto. Outra questão que eu ia colocar, vocês falam queriam que fosse a primeira freguesia livre de grafites ilegais da arte urbana, como vocês destacam. Eu dou-lhe o exemplo da passagem pedonal terrestre que liga o jardim do Mosteiro dos Jerónimos, o jardim da Praça do Império, com a Torre de Belém. Não sei se já deu conta que existe uma passagem subterrânea. Pronto. Além de ter um cheiro, um odor desagradável, não é? Portanto, isto, e adjeto humano e adjeto animal, todo o tipo, é extremamente perigosa ao nível da segurança, porque é escura, porque não tem videovigilância, não tem luz, está toda ela grafitada, enfim, se é que se pode chamar aquilo grafites, não é? Mas está toda ela pinchada, não é? Aquela passagem, por exemplo, está assim há anos e anos e anos e anos e anos. Que solução? E aquela é uma passagem que não tem alternativa, ou seja, porque as pessoas não podem passar pela rua. Portanto, as pessoas mais velhas que querem ir, há ali um estabelecimento comercial por perto, ou mesmo que não houvesse nada, as pessoas mais velhas que querem atravessar para a outra margem, não é? Da linha do comboio, que querem ir fazer o seu footing, que querem ir olhar um bocadinho o mar, esticar as pernas, não podem pensar naquela passagem como uma... insegura, claro. Obviamente. Não é? Por exemplo, estes esquecimentos que existe numa freguesia como Belém, que tem tantos turistas, não são aceitáveis. Vocês, quando falam em fazer da freguesia uma freguesia sem grafites, também estão a considerar esta passagem subterrânea, e o que é que fazia para que esta passagem subterrânea pudesse dar alguma segurança a quem tem que atravessar para o outro lado, nomeadamente as pessoas mais velhas, mais idosas, que vão a passeio e que muitas vezes querem ir para o outro lado, para tomarem um café à beira do rio, enfim, para fazerem de lazer ou mesmo compras comerciais que necessitem. Que tipo de resposta é que dão? Por exemplo, nós temos a proposta de guarda de bairro, mas também lá está essa tal proposta de ser a primeira freguesia livre de grafites indesejáveis, não confundir, lá está, com a arte urbana, porque é muito diferente. E mais uma vez estamos também a falar de higiene num local público e de segurança. Acho que a freguesia de Belém nos últimos anos tem tido muitos problemas de segurança. E nesse caso específico que o Lica referiu, sim, tem que ser analisado e revisto, não só com a junta de freguesia, mas também com as autoridades locais. Julgo que é uma proposta que tem que ser analisada depois em assembleia de freguesia, com os outros partidos, eventualmente, mas sim. Outra questão que vocês dizem é que vão utilizar as áreas, vocês chamam-lhe os grandes parques, direcionar os grandes parques em áreas verdes contínuas. Estes grandes parques são o quê? Vão retirar espaço a quê? Aos carros, às pessoas, às bicicletas. Portanto, estes grandes parques é o quê? Parques de estacionamento? Eu fiquei só na dúvida porque não do quê. Não, por exemplo, nós temos vários jardins da freguesia que estão muito mal cuidados. Ou simplesmente temos áreas onde não existe nada. Por exemplo, temos espaços que pertencem à junta de freguesia e que, por exemplo, podia ser um jardim, ou que pode ser utilizado para outro determinado tipo de coisas. Mas sim, neste caso nós apresentámos, porque lá está, nós vivemos no século XXI e temos que pensar também para as futuras gerações numa freguesia
mais verde, neste caso. E nesses locais, né, nesses terrenos que não pode, se calhar, ser um terreno que possa ser implementado, exatamente, que possa ser implementado ou construído um edificado, pronto, que seja utilizado apenas para um jardim para um jardim, neste caso, e que contribua também na continuação da plantação de Monsanto, que seja um jardim que ajude na parte ambiental da Junta de Freguesia de Belém. Uhum. Sim. Relativamente aos jardins da infância que existem, eu sei que vocês querem construir mais dois, um em Caselas, outro em Belém. E aqueles que existem e que, por exemplo, têm ervas daninhas por todo lado, têm garrafas de vidro, têm papelarias a transbordar de lixo, têm dejetos animais. E que os pais, obviamente, nem sequer se atrevem a ir lá passear os filhos. O que é que vocês vão fazer com esses espaços verdes, que não são só um ou dois, são bastantes? Bom, primeiro que tudo, e mais uma vez eu volto à proposta da manutenção assídua dos espaços públicos que nós propomos no nosso programa eleitoral. E depois também propomos a construção de mais 2 parques infantis. Isto porquê? A Junta de Freguesia de Belém tem 9 parques dedicados a parques caninos e que tem 4 parques infantis. Ou seja, a Junta de Freguesia de Belém teve como, pronto, priorizou o parques caninos para cães, não é? E para outros animais, mas esqueceu-se das pessoas, ou seja, pessoas que queiram ter filhos, simplesmente tem quatro parques infantis que simplesmente estão mal cuidados. Mas, por exemplo, eu fui ver as contas de freguesia e 2 parques infantis tiveram obras há relativamente pouco tempo, que por acaso, por coincidência, custaram exatamente o mesmo preço até ao último cêntimo, o que é estranho. Mas realmente não se viu grande diferença depois dessas obras. E a manutenção assídua dos parques, não só dos parques infantis, mas também dos passeios, para pessoas com mobilidade reduzida, para passar também carrinhos de bebê, acho que é muito importante. E acho que nesse sentido a Iniciativa Liberal e as pessoas que poderão ser eleitas como representantes da Iniciativa Liberal para a Junta de Freguesia de Belém, acho que sim, podem fazer diferença. Podem fazer diferença ao contrário do que tem sido visto com os outros partidos que estão lá há 20 anos. Pronto, lá está. Não pensam nas pessoas. Belém não está direcionado para as pessoas que lá vivem, estão direcionados para outro tipo de pessoas que lá passam todos os dias. Não sou contra essas pessoas que lá passam, lá está. A nossa candidatura é muito virada para as pessoas que lá moram, que foram esquecidas e que ainda estão presas a políticas de 2001. E nós neste momento estamos em 2021. E é por isso que estou a candidatar neste momento à Junta de Freguesia de Belém. Uhum. Coloca aqui várias questões, nomeadamente já fez 2 vezes ao nível da transparência. Acha que esta transformação digital que vocês querem implantar vai facilitar ao nível da transparência? E pergunto-lhe se acha que a gestão administrativa não é uma gestão transparente neste momento, a gestão administrativa da Junta de Freguesia, não é? Julgo que não é só na minha junta de freguesia, julgo que é nas restantes 23 freguesias, inclusive na própria Câmara Municipal de Lisboa. Nós temos um problema de transparência a nível geral e por isso nós temos outra medida que também é abrir um portal de transparência na Junta de Freguesia de Belém, para que toda a gente possa ter acesso às contas e saber onde é que o dinheiro do contribuinte é gasto em todas as obras ou qualquer ajuste, neste caso ajuste direto, porque é mais de 50% de adjudicações são ajustes diretos, em vez de haver uma competição saudável entre vários tipos de entidades. Pronto. E acho que sim, acho que iria reduzir, se calhar, aqui algum tipo de contratos que não sejam transparentes. Nossa. Exatamente, não sejam transparentes para o contribuinte, neste caso em Belém, mas também julgo que acontece a mesma coisa nas outras juntas de freguesia e mesmo na Câmara Municipal de Lisboa.
Uhum. Agora, relativamente, falam também da reabilitação de passeios, faixas de rodagem, Uhum. sinais de trânsito, sinalização, marcas rodoviárias, enfim, também de alguma forma nós temos que vamos e que fomos transeuntes e que vamos a passeios, muitas vezes nos confrontamos com uma passadeira que acaba num sítio, enfim, numa garagem, por exemplo, enfim, temos visto várias situações destas. Quais são as vossas linhas vermelhas, se as têm identificadas, e em que bairros é que estão estas linhas vermelhas que vocês queriam que fossem os prioritários para fazerem um reordenamento dos sinais de trânsito, não é? E da comunicação para o peão e para o carro. Eu não sei se o Lica já passou na Avenida da Ilha da Madeira. Sim. Pronto, essa rua teve obras. Pronto, tem passadeiras altas e não tem uma demarcação, exata de o que é a faixa da direita, o que é a faixa da esquerda. O carro simplesmente vai no meio da estrada e a pessoa não sabe se está na esquerda, se está na direita. Pronto, começa logo por aí. Por exemplo, quando também está a fazer o cruzamento da Avenida da Índia para a Avenida da Ilha da Madeira, a pessoa perde-se também com os sinais, também não sabe bem onde é que começa a demarcação da estrada, ou seja, o planeamento não está bem feito e a demarcação também não está bem feita. Quanto à manutenção das estradas, a própria estrada que levou obras não está bem mantida, para além de que não está bem mantida porque a obra não foi bem feita. Para além disso, a pior rua de Belém, obviamente, que é a Rua de Pedroços. Acho que isso é óbvio. Uma pessoa que vai ali parece que vai, eu vou utilizar esta expressão, parece que vai em cima de uma carroça, e acho que literalmente acho que ainda estamos no século XIX nessa rua. E acho que nessa rua tem que ser completamente reabilitada urgentemente, porque mais depressa estraga a suspensão daquele carro ali, do seu carro ali, do que propriamente a Câmara gasta dinheiro a reabilitar aquela estrada. Pronto, e fora a quantidade de ruas que têm buracos, e pronto, e por exemplo, podia ser dinheiro bem gasto pela Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal de Lisboa, em vez de andar a gastar noutros projetos que não são referidos, que são referidos na Junta de Freguesia. Com o dinheiro dos contribuintes, claro. Sim. Agora, esta tríade, carro, peão, bicicleta, o que é para vocês mais importante? Podia-me hierarquizar? Carro, peão, bicicleta. A pessoa é que escolhe. A escolha é da pessoa. E vocês vão trabalhar para dar prioridade a quem? Aos carros, às pessoas ou às ciclovias? Peço desculpa, não ouvi a pergunta. E vocês, em termos de partido, vão trabalhar para dar prioridade imediata a quem? Às pessoas, ao peão, às ciclovias ou aos carros, portanto, à estrada, à via rodoviária. Qual é a vossa prioridade? É assim, primeiro que tudo, as pessoas é o mais importante, como é óbvio. Nós, como Iniciativa Liberal, pensamos primeiro sempre nas pessoas. Não há nada mais importante do que as pessoas, neste caso. E como Junta de Freguesia, conjuntamente com a Câmara Municipal de Lisboa, nós temos que coordenar e reordenar qual é a prioridade das pessoas. Se é realmente andarem de bicicleta, e nesse caso as ciclovias têm que ser planificadas de novo, porque há muitas ciclovias que não estão bem pensadas, de facto, efetivamente não estão bem pensadas, e põem em segurança o utilizador destas ciclovias. Mas, por exemplo, se a pessoa quiser ir de carro ou deslocar-se de transporte público para o seu trabalho, é a escolha da pessoa. Pronto.
A pessoa pode ter um carro a diesel neste momento, mas também tem um carro elétrico. E a escolha lá está, mais uma vez, é da pessoa. A pessoa é que tem que escolher qual é que é o seu transporte de deslocação entre a sua casa e o seu trabalho. Neste momento, estamos a assistir a uma evolução tecnológica e não podemos impedir as pessoas de andarem de autocarro, andarem de carro ou andarem num transporte suave, de bicicleta, de trotinete, etc. E julgo que impedir a pessoa de andar de carro seria um erro, porque estamos a evitar uma evolução tecnológica óbvia. Não é proibir que vamos andar para a frente. Obviamente que se continuarmos a andar, a indústria, neste caso automóvel, também tem que evoluir com o passar do tempo. E muito se aplica noutro tipo de transportes. E é nesta perspectiva que a iniciativa liberal também se revê. Nós não proibimos de todo nada, nenhum tipo de transportes, mas pensamos obviamente na escolha da pessoa. A pessoa aqui é o mais importante. E a Junta de Freguesia de Belém tem que fazer a mesma coisa, priorizar sempre a pessoa e a partir daí definir e reordenar a Junta de Freguesia conforme o que a pessoa quer utilizar primeiro. E então, falando em que acha que a prioridade é a pessoa, pergunto-lhe a mesma pergunta que fiz a todos os outros candidatos. Se concorda com a legalização do estacionamento nos passeios? Não concordo. Não concordo, obviamente, porque os passeios têm... Os passeios existem exatamente como a palavra em si define, é para passear, para o peão passear ou andar a pé. O passeio tem como objetivo a pessoa e pessoas com mobilidade reduzida poderem se deslocar de um ponto para o outro. Pessoas de cadeira de rodas, pessoas que levam sacos na mão, pessoas com crianças em carrinhos de bebê. Obviamente que se houver um carro à frente e não tiverem uma determinada distância entre a fachada do edifício e a beira da estrada, de cerca de 2,5 metros, não é um passeio, não é viável. Ou seja, tem que existir, obviamente, um reordenamento de estacionamento em que os carros possam ir para outro sítio, e tem que ser bem planeado. E que as pessoas também tenham espaço para andar a pé no meio da rua. As coisas têm que ser todas muito bem pensadas e planeadas. Não podem ser deixadas como estão neste momento, em qualquer ponto da cidade. Isto não se aplica só ao Belém. Portanto, vocês não equacionam fazerem cortes de forma a tornar os passeios mais curtos e arranjarem mais locais de estacionamento. Não planeiam retirar espaço ao peão. Retirar a via. Mas isso nem sequer faz sentido. Retirar espaço ao peão é retirar espaço às pessoas. As pessoas têm que se deslocar sempre, têm que ter sempre espaço porque senão a pessoa, independentemente de não haver passeio, vai andar no meio da rua. Por isso tem que haver sempre um passeio para onde a pessoa tem que se deslocar, certo? Pronto. Também vemos, por exemplo, se não houver uma ciclovia, o que é que acontece? As bicicletas vão andar no meio da rua, por isso as coisas têm que ser muito bem planeadas e bem delineadas. Não se pode dizer, olha, vamos retirar aqui o passeio porque é preciso estacionamento. Não, as coisas têm que ser bem pensadas e o porquê e definidas. Não simplesmente retirar uma coisa para pôr outra. Neste caso, obviamente que o estacionamento é um problema, mas tem que ser reordenado no sítio correto, nunca retirando os passeios para as pessoas, porque isso obviamente não é lógico, não faz qualquer sentido, porque as pessoas têm que andar a pé. Diga-me uma coisa, falou em rever o traçado das ciclovias que vão ligar Lisboa a Oeiras. Qual é o problema que vocês detectam aqui e como é que se vai materializar esta proposta de revisão? Por exemplo, sim, nós temos essa proposta porque, por exemplo, as pessoas que se estão a deslocar em Lisboa, que têm ciclovias bem ou mal pensadas, mas têm ciclovias, na direção que vem de Lisboa para Oeiras, a ciclovia acaba onde acaba a fronteira com Oeiras. Por isso, a pessoa que vem de bicicleta ou que vem de bicicleta de Lisboa para Oeiras
Depois segue para onde? Para o meio da estrada, para o passeio, não tem uma infraestrutura montada para, neste caso, para a sua bicicleta, para a sua trotinete. Daí eu falar muitas vezes, é necessário sempre primeiro uma infraestrutura antes de fazer alguma coisa. E é preciso pensar e comunicar com os concelhos à volta, com as freguesias à volta, e é preciso pensar sempre muito primeiro, pensar e executar, obviamente. Pensar e falar e comunicar neste caso com Oeiras e explicar que a ciclovia não pode terminar imediatamente ali, porque uma pessoa que vem, lá está, e que também possa vir de Algés, também tenha a oportunidade de ter uma ciclovia. Acho que é justo. Sim, sim, sim. Portanto, esta é uma deficiência que já notou. Eu ia lhe perguntar e pelo menos já mencionou 2 vezes a palavra trotinete. As trotinetes elétricas têm sido muito usadas pelas novas gerações, cada vez mais para se deslocarem. É o transporte suave, não é? Na linha do 15 minutos, da Lisboa, que se faz em 15 minutos. A questão é que muitas das trotinetes depois não têm onde estacionar. Como é que nós vamos resolver este estacionamento das bicicletas e das trotinetes em segurança? Bom, eu também, mais uma vez, e volto a referir, que também já identifiquei onde é que são os sítios onde existem muitas trotinetes, por exemplo, neste caso na Junta de Freguesia de Belém, ali na zona mais turística, e sim, as pessoas utilizam ali naquela zona por lazer, em Belém, não utilizam para transporte de ponto A a B. Utilizam as suas bicicletas para se deslocarem, sim, mas trotinete não utilizam como transporte exatamente, deslocação. Pronto. E é ali, junto ao padrão dos descobrimentos, onde existe uma maior concentração de trotinetes, que realmente, se de repente for lá, uma das trotinetes não tiver colocada bem, a pessoa dá um encontrão e caem todas para o lado. Pronto, tem que existir infraestruturas sempre. Tem que sempre existir infraestruturas para que um determinado, neste caso, uma trotinete, uma bicicleta, possa ser encostada ou parada, neste caso, para que isso não aconteça. Ou que uma bicicleta não caia com o vento também, por exemplo. É necessário investir nas infraestruturas sempre primeiro. Pronto, é a minha opinião em relação às trotinetes, neste caso, em Belém, porque noutras zonas de Lisboa é muito utilizado por outros utentes que utilizam como modo de transporte, não, são casos diferentes. Neste caso, em Belém, é utilizado como modo de diversão, não tem esse problema de mobilidade. Ainda falando aqui nesta questão da mobilidade, vocês dizem que querem fazer acordos com a Carris, fazer a revisão dos acordos, desculpe lá, com a Carris. Quais são os percursos que vocês consideram que são prioritários e que têm que agir com maior urgência? Ora bem, nós podemos pensar, e muitas vezes pensamos em Belém, e lembramos do Restelo, de Pedroços, ali da zona mais perto de Alcântara, e muitas vezes até nos podemos esquecer de Caselas, e podemos às vezes definir Caselas como os Açores de Belém. E vamos nessa linha de pensamento. A Caselas, principalmente o bairro de Caselas, tem muito poucos transportes ali, e por isso o meu primeiro foco irá ser no bairro de Caselas, porque tem ali muita gente que vive ali e não tem um transporte que o leve diretamente, por exemplo, para o centro de Lisboa, e é muito mal servido aquele bairro. Já na zona de Pedroso já é diferente, porque passa ali a rede de elétrico e passa também o autocarro, apesar de os autocarros
irem para o centro de Lisboa, mas demoram muito tempo a lá chegar ao centro da cidade. E uma pessoa que vá trabalhar para o centro da cidade, às vezes tem que sair uma hora antes, mesmo morando no concelho de Lisboa, demora muito tempo a chegar ao seu destino. E muitas vezes tem que apanhar vários transportes. E lá está, a nossa proposta é fazer uma revisão com a Carris, se existe alguma forma, ou se pode ser implementada uma nova linha direta, exatamente, uma nova linha direta que possa vir de Belém para o centro de Lisboa e que apanhe, neste caso, o bairro de Caselas e outros pontos da Junta de Freguesia de Belém diretamente para o centro de Lisboa e que estejam lá, por exemplo, em 10 minutos, porque muitas vezes as pessoas não podem perder tanto tempo em transportes. E daí, lá está, e aí automaticamente podemos reduzir a utilização de carros e podemos aumentar a utilização de transportes públicos e aí sim estamos a reduzir as emissões de carbono que tantas vezes falam e acho que era muito... Diga? E a melhorar a qualidade de vida das pessoas, exatamente. Não é? Exatamente. Tem um problema muito grande também de ligação, por exemplo, com a A5, em que tem muito trânsito também com a Marginal de manhã, em que tem muitos carros e se houvesse um bom sistema de transportes de tanto autocarro, mas também de elétricos, e se o comboio também não se atrasasse tantas vezes e não fosse tão cheio, ou se houvesse uma maior frequência de comboios, eu julgo, e tenho quase a certeza, que essa densificação de carros que fossem para Lisboa diminuía drasticamente e não haveria tanto trânsito para Lisboa a sair de Belém e não havia aquele congestionamento que existe tanto na Marginal como na saída para a A5 e também na vinda depois para casa. Vocês referem aqui os shuttle belenenses. Pode-me dizer o que é exatamente esta proposta? Sim, este shuttle belenense que nós sugerimos como proposta é para as pessoas que vivem em Belém, que têm maior dificuldade muitas vezes e que possam não é como um táxi, mas que é uma carreira contínua que leva, por exemplo, as pessoas que passam na rua e que levam as pessoas ao centro de saúde que está a acabar de ser construído, que levam ao centro de saúde e que levam também ao hospital e que está continuamente a passar. E acho que era muito importante, tendo em conta a demografia da Junta de Freguesia de Belém, que é bastante idosa. Relativamente a isto, a Junta de Freguesia tem uma carrinha que funciona de transporte social, em que as pessoas marcam e que podem ir. A Junta de Freguesia da Ajuda, por exemplo, tem duas. O que acontece com o transporte social em Belém é que portanto, o território, as áreas até onde as pessoas podem ir é curto, porque só existe uma carrinha e a população envelhecida é muito maior do que o meio de transporte, do que a carrinha que só leva 5, 6 pessoas, enfim. E creio que na altura da pandemia parou, era óbvio, não é? Por razões óbvias. Eu pergunto, esta questão do transporte solidário, que acho que é mesmo muito importante que se faça, não só para as clínicas, para os centros de fisioterapia, para os hospitais, mas também, porque não, para a Torre de Belém, para as pessoas poderem ir passear a seguir, a população mais envelhecida poder ir passear a seguir ao almoço, tomar o seu chá ao pé do rio, enfim. Pretende equacionar a hipótese de duplicar, no fundo, até usando o parque automóvel que já existe dentro da própria Junta de Freguesia, no sentido de colocar à disposição, como existe na ajuda, existem duas carrinhas, também em Belém existirem duas carrinhas para fazer o transporte solidário destas pessoas com mobilidade reduzida, com uma idade já mais avançada e que não têm como efetivamente se deslocar para os sítios para fazer fisioterapia, para os centros de reabilitação, enfim. Sim, julgo, essa proposta que me está a sugerir, neste caso para levar as pessoas a passear, não está no nosso programa e obviamente que seria uma proposta que tinha
direta à nossa análise prévia. Mas seria uma proposta interessante para podermos analisar e, obviamente, que iria melhorar a vida dos idosos que residem em Belém, obviamente. E sim, nós temos que dar uso ao parque automóvel que a Junta de Freguesia tem para os idosos que residem lá. Não só para levar exatamente as pessoas para os hospitais, para os centros de saúde e para os centros de fisioterapia, mas sim, acho que faz todo o sentido também, até lhes faz bem, irem todos a dar uma volta em conjunto, exatamente, acho que sim, acho que faz muito bem. Aliás, nós até temos uma proposta que é o programa psicológico de proximidade, exatamente, que até nesse sentido faria lá está, nesse sentido, fazia todo o sentido de implementar juntamente com a população mais idosa em Belém. Não só, neste caso, nós sugerimos esse programa de proximidade, exatamente, psicólogo de proximidade com a população em geral, mas sim, juntamente com a população idosa, obviamente que as pessoas têm que ter um programa de proximidade e isso sim iria ajudar, neste caso, na saúde mental das pessoas, que é muito importante para a iniciativa liberal. Uhum. A questão era, eu ia lhe perguntar exatamente isso, ou seja, qual era a população target para este programa psicológico de proximidade. Nós sabemos, há dados que indicam, a Ordem dos Psicólogos também tem chamado a atenção a isso, que a pandemia foi abrir uma caixa de Pandora com problemas, com pessoas com muitos problemas a nível psicológico e que agora as pessoas vão começar a sair de casa e vão ter que de novo aprender a estar com os outros. Que tipo de população, qual é a população target e como é que as pessoas podem ter acesso a este programa psicológico de proximidade, garantindo obviamente a segurança e a confidencialidade? O target é toda a gente, acho que toda a gente tem direito, tem o direito a ter acesso a este programa, porque não há ninguém que seja mais ou menos do que outra pessoa, quer seja mais idosa, quer seja mais nova, quer seja que esteja mais sozinha ou que simplesmente se encontre numa casa cheia de pessoas, mas que realmente necessite de um apoio psicológico, mental, que depende da sua situação, mas que nunca fique sozinha quando tem algum problema. E sim, neste caso, as pessoas têm acesso e têm o seu direito de poder expressar os seus problemas, e acho que este sim é um programa que a Junta de Freguesia podia lançar junto dos moradores. E os atendimentos eram feitos em sítios específicos ou era deslocação, era por videoconferência, o psicólogo deslocava-se à casa das pessoas, as pessoas deslocavam-se Seria pela preferência da pessoa, se for uma pessoa mais idosa, que se calhar, obviamente, se calhar não sabe utilizar meios digitais, e que preferisse que a pessoa fosse lá, sim, a pessoa ia lá à sua casa e podia ter a consulta na sua habitação. Se eventualmente a pessoa preferir uma consulta por videochamada, pode eventualmente fazer. Por isso, conforme o utente que quiser, fica à escolha sempre da pessoa. Pergunto, tem algum projeto turístico para a Orla Costeira? É assim, tendo em conta que Belém já tem um nível de turismo muito elevado, nós só queremos que as pessoas que residem em Belém também possam ir para a zona mais turística. Ou seja, eu julgo que aqui nós temos um excesso, não temos um excesso, temos um excesso de turismo, mas nós também queremos que as pessoas possam ir lá. As pessoas que residem em Belém não fiquem presas a uma determinada zona de Belém. Neste caso, por exemplo, dos Jerónimos para cima é onde as pessoas residem, certo? E as pessoas estão presas nessa zona. Eu acho que a nossa proposta também tem que levar as pessoas que residem em Belém de Jerónimos para baixo. Pronto. E não podemos apenas dedicar a nossa proposta ao turismo
Obviamente que muita receita que vem para a Junta de Freguesia vem da parte do turismo e obviamente não podemos abdicar disso, mas não podemos densificar aquela zona, como também toda a gente vê que Lisboa está cheia de turismo. Não quer dizer que seja mau, mas também é mau para as pessoas que vivem em Lisboa e que vivem, neste caso, na Junta de Freguesia de Belém. Já não podem ir a determinados sítios porque estão lá só turistas ou porque não está planeado irem para lá pessoas que residem naquela zona. E isto acontece muito em Belém, por exemplo, uma pessoa que vive em Belém, se calhar há 2 anos que não vai aos pastéis de Belém porque há uma fila enorme. Pronto, e há coisas que têm que ser, julgo que têm que ser pensadas e analisadas agora depois das autárquicas. Olha, falou muito bem dos pastéis de Belém, porque encaixa perfeitamente na pergunta que eu lhe ia fazer a seguir, que é a freguesia que vocês querem fazer, portanto, e que permite colocar os comerciantes, pelo que eu percebi, numa rede, não é? Em rede, e as pessoas têm acesso, inclusive, a promoções. Nesta app de freguesia. Portanto, os pastéis de Belém seria ótimo. Havia uma altura que, para quem residia em Belém, os pastéis eram mais baratos. Não sei se este desconto ainda existe, mas pelo menos em 2001, sei, em 1990. Lá está, em 2001, há 20 anos atrás. Havia esses descontos nos pastéis de Belém para quem vive, para os fregueses. Esta app freguesia, vocês querem fazer este acompanhamento e esta implementação, suponho, com o apoio de uma empresa externa à junta, portanto, não é? Como é que isto se processava? É assim, a aplicação seria da junta. A aplicação seria da junta. E todos os comerciantes locais teriam acesso a essa aplicação e seriam todos registados nessa aplicação. E todos os moradores da Junta de Freguesia de Belém teriam acesso a essa aplicação, como é óbvio, e todos os dias, por exemplo, neste caso os pastéis de Belém, ou uma florista, ou um mecânico, punham, por exemplo, hoje estamos a oferecer uma flor, hoje temos 2% de desconto num determinado tipo de produto e os moradores, e neste caso esta aplicação existe para os moradores de Belém saberem que existe 3 mecânicos diferentes em sítios diferentes, têm logo direto acesso à morada, o sítio local, e tem, por exemplo, olha, este centro de comércio aqui hoje está a oferecer 2 chocolates, ou está a oferecer 5% de desconto num determinado tipo de produto. E a pessoa vai lá e está a consumir localmente os produtos da Junta de Freguesia de Belém. E julgo que iria ajudar o comércio local e iria também ajudar os moradores a reconhecer também um bocadinho mais o que é que Belém tem e não ir, por exemplo, à página dos vizinhos de Belém perguntar e alguém sabe ou alguém conhece um canalizador, alguém conhece um mecânico que seja mais barato que o outro, e isto iria facilitar, neste caso, a procura e também iria facilitar o comércio em si, porque as pessoas, lá está, o comércio iria funcionar por ele próprio e um tem que competir mais é um bocadinho esta lógica, um compete com o outro, mas todos os dias iria haver promoções apenas para os fregueses, neste caso os moradores da Junta de Freguesia. Pergunto-lhe, porque também coloquei essa questão da Junta funcionar como promotora do património cultural. Acha que é possível? Acha que a Junta não iria comprar uma briga aqui com o Ministério da Cultura? Desejável é, mas pergunto-lhe se acha que a Junta de Freguesia conseguiria funcionar como promotora do património local, isto porque eu li alguns no vosso programa também este ponto. Tendo em conta que o património se encontra na Freguesia de Belém, acho que nós podemos promover, julgo que não entra em conflito, se entrar em conflito é diferente, mas julgo que não entra em conflito nós estarmos a promover
neste caso os monumentos que existem na Junta de Freguesia de Belém, porque simplesmente se encontram na Junta de Freguesia de Belém. Acho que não seja por aí. Fazer por exemplo, um anúncio, olha, venha visitar a Torre de Belém, que se encontra na Junta de Freguesia de Belém, ou venha visitar o Padrão dos Descobrimentos, ou os Jerónimos, ou até mesmo planetário que muitas vezes as pessoas esquecem-se que está lá. Pronto, julgo que não iria entrar em conflito, ou até promover, olha, hoje existe uma promoção para entrar no CCB, no concerto tal, pronto, julgo que não iria entrar em conflito, muito pelo contrário, acho que iria incentivar até que as pessoas até fossem lá mais. Acho que não seria por aí. Mesmo a chegar à reta final, pergunto-lhe se fosse eleita Presidente da Junta de Freguesia de Belém, qual era a primeira medida, símbolo que gostaria de tomar? A primeira, assim que entrasse, vou tomar esta medida para que fique como registada simbolicamente. Já pensou qual seria a primeira medida que tomava? Modernizar Belém. Acho que Belém precisa ser completamente modernizada porque parece que parou no tempo e tem que ser reordenada urgentemente e planificada como deve de ser. Uhum. Então, muito obrigada, antes de mais, por tudo. Obrigada, Erika, pela oportunidade. Conversas, tem o seu minuto para falar das iniciativas, da iniciativa liberal e porque o voto na mudança, porque o voto em 2021 e não em 2001, enfim, tem o seu minuto para dizer o que lhe apetecer. Muito obrigada, Lica. Muito obrigada por toda a gente que está aqui a ouvir. E neste caso faço um apelo ao voto a toda a gente, não só aos jovens, mas também aos seus pais, aos seus avós, que vão dia 26 votar, porque a Iniciativa Liberal não é um partido apenas só para jovens. Eu própria juntei-me à Iniciativa Liberal porque é um partido que pensa não só para daqui a 10 anos, mas é um partido que pensa para 2050. Nós fazemos projetos a longo prazo. Nós pensamos, nós como Iniciativa Liberal, queremos ter projetos bem estruturados e temos que começar o mais depressa possível. Não podemos estar à espera que alguém nos dê alguma coisa, ao contrário de outros partidos que estão constantemente a dizer é grátis, vamos dar, vamos estar à espera. Não, nós temos que começar agora, temos que tornar, o nosso país competitivo e foi isto que me fez entrar na Iniciativa Liberal. Porque, por exemplo, eu não quero emigrar, eu quero ficar aqui em Portugal, eu quero que o meu país seja um país altamente competitivo, tal como os outros países o fazem, e não ter que emigrar, e lá está. Eu gostava de ter muito o vosso voto, não apenas da minha geração, mas também para as gerações seguintes, neste caso os meus filhos, possam ter as mesmas oportunidades que os meus pais tiveram, que neste caso a minha geração não tem. E eu quero apelar ao voto da minha geração, quero apelar ao voto da geração dos meus pais, quero apelar ao voto da geração dos meus avós também, porque é a geração futura que está em causa, não é a minha já, é a geração que vem a seguir. Muito obrigada a todos e dia 26 vamos reduzir a abstenção, não só na Junta de Freguesia de Belém, mas também na Câmara Municipal de Lisboa e em todo o país também. Obrigada, muito, muito obrigada. Foi um prazer falar consigo. Igualmente, Lica, muito obrigada. Aproveitar para agradecer ao Gonçalo Matos, dos Vizinhos de Belém, coordenador do Núcleo de Belém. Obrigada, Gonçalo. Também que tem feito aqui apoiando a divulgação destas conversas. Foi um prazer. É sempre muito bom saber que vive num bairro com pessoas tão inteligentes e tão determinadas como a Mafalda, como o Josué, como a Patrícia Campos, como o Filipe Baverslock. Foi um prazer. Por mim, seriam todos vencedores. Muito obrigada, Lica. Muito obrigada a todos e também desejo boa sorte aos outros concorrentes.
noite. Que são, Com licença. isto funciona tudo em democracia. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Adeus. Um beijinho grande. Obrigada. Beijinho, obrigada.